Era uma sala escura. Quem estava sentado? O anticristo. Eu vi ele com a perna dobrada, com o mesmo terno de sempre, mesma roupa de sempre. Depois eu vou mostrar, tem um homem que é possivelmente ele é o anticristo. Do mesmo jeito, jeitinho, igualzinho, mesmo rosto, mesma face, é aquele homem mesmo. Inclusive ele tem um prédio nos Estados Unidos que tá lá 666, o nome do prédio dele. Só pra você ter noção, ele é um dos homens mais poderosos do mundo. Irmãos, foi profundo, vou falar para vocês claramente que a nova ordem mundial está chegando. E o que vai acontecer? Ele falava assim, se levantará uma segunda nova ordem mundial. E dentro dessa segunda nova ordem mundial, quando ela se levantar, haverá a maior guerra mundial de todos os tempos. Arrependam-se. Eu vi o Senhor sentado num trono, milhares de anjos no desenho. Eu vi o manto dele de sangue, vi tudo. Ele estava vindo. De repente, aquele desenho tomava uma forma, virava, eu do céu olhava para a terra. E eu vi a mão do Senhor descendo, e vi um furo, como se fosse na mão para mim entender que era o Senhor. E bati numa porta, e a porta se abria. E o Senhor falava do arrebatamento. Quando a porta abria, o anjo do Senhor falava para mim dentro daquela dimensão, esse é o arrebatamento. Eu lembro que eu estava lá dentro, o anjo apareceu dentro do escritório correndo, como se tivesse de correndo. Correndo aparecia e falava assim, alerta esse povo, que o arrebatamento está chegando. E o anjo saía correndo. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meus amados irmãos, todos nós sabemos que já vivemos os últimos dias da igreja sobre essa terra. Há poucos dias atrás, eu compartilhei aqui no canal, meus irmãos, um vídeo do pastor Robson Martins, onde ele trouxe importantes revelações sobre o reinado do anticristo e também os sinais proféticos que anunciam a sua chegada. E nesse vídeo, meus irmãos, ele também aborda um assunto muito importante para essa última hora, que é sobre a nova ordem mundial, um sistema global que está sendo preparada para dominar o mundo e, como ele explica nesse vídeo, está totalmente relacionado com a manifestação do anticristo. Mas a pergunta que não quer calar, meus irmãos, quem está por trás desse cenário? O que a Bíblia nos revela sobre esses acontecimentos? E quem pode ser a figura do anticristo mencionada na palavra do Senhor? Nesse vídeo ele cita quem supostamente, meus irmãos, pode ser o anticristo. E ele já está sim entre nós. Eu particularmente, meus irmãos, concordo com o pastor Robson Martins. Eu também acho que pode ser essa pessoa. E eu quero que você assista esse vídeo até o final e deixe aqui nos comentários a sua opinião, meus irmãos. Porque já vivemos sim os últimos dias da igreja sobre essa terra e nós podemos ver claramente essas profecias se cumprirem diante dos nossos olhos. Então eu peço que você fique até o final. Deus mostrou muita coisa a ele em revelações, meus irmãos. Algumas coisas que já estão acontecendo nos nossos dias atuais e outras que estão prestes a se cumprir, a acontecer a qualquer momento. Então eu peço que você não saia desse vídeo, assista até o final, são revelações impactantes, meus irmãos. Deixe o seu like, clique no joinha aí abaixo e também compartilhe esse vídeo com outras pessoas, meus irmãos, para que assim possamos alcançar o número máximo de pessoas através desse conteúdo. E se você não é inscrito aqui no canal, eu quero te convidar a se inscrever e fazer parte dessa família abençoada por Deus. Agora preste atenção, é um despertamento, um alerta de Deus para nós nesses últimos tempos. Preste atenção. Vou falar para vocês o que o Senhor me revelou, né? O que aconteceu. Eu cheguei em casa, foi ontem? Foi ontem, antes de ontem. Antes de ontem. Cheguei em casa, eu tava dormindo no quarto, com a minha esposa da bebê, a gente deitou no chão, ensinando ela a dormir no beicinho dela. Eu deitei ali e toda hora eu senti uma dimensão de uma glória muito forte. Eu não estava conseguindo dormir. Eu levantava toda hora, saía toda hora. Aí eu saí do quarto, eu fui dormir no outro quarto, deitei no chão. Eu fiquei ali no chão. Eu fiquei no chão, o Senhor me levou. Irmãos, foi profundo, vou falar para vocês claramente. Preste atenção, que a nova ordem mundial está chegando. E o que vai acontecer? Eu fui levado em espírito na passeata da hora do dia da nova ordem mundial. Eu vi o presidente também da Ucrânia, estava junto nessa ordem, estava celebrando junto com aquela celebração da nova ordem mundial. E eu comecei a ver as bandeiras. Eu vi nitidamente a bandeira da França, um dos países mais poderosos que será dentro da nova ordem mundial, a conexão dos Estados Unidos e França. Você sabe o que significa isso? Você lembra da guerra que teve entre Estados Unidos e França? A guerra que teve Estados Unidos com a Europa? Nós estamos falando da Segunda Guerra Mundial, da Primeira Guerra Mundial, tudo o que aconteceu da Primeira Guerra, na verdade, a Primeira Guerra Mundial, entre a Segunda Guerra Mundial. Eles tinham conflito, eram países divididos.
houve muita guerra, houve muitos conflitos. A união dele significa algo muito grande para a história. E estava logo atrás dele o presidente da França. Eu vi o Emmanuel Macron, eu vi o rosto dele. E eu comecei a ver o rosto de vários presidentes que eu nem conhecia, cada um com as suas bandeiras. Eles tudo celebrando, tocando aquelas buzinas, aquela coisa. Multidões tinha ali, estava naquele lugar. E de repente, um homem muito grande, sentado numa cadeira, e falava com uma voz muito alta. Quando ele falava, a voz dele abafava todo mundo parava de falar. E o presidente dos Estados Unidos ficava assim, desarmado, sentado na cadeira, que ficava sem força. Todos eles perdiam a força. E aquele homem falava assim: vocês acham que vai ficar assim? Você acha que vai ficar desse jeito? Já está tudo prescrito. Tudo que o Evangelho diz irá acontecer. Já está escrito. Ele falava assim: se levantará uma segunda nova ordem mundial. E dentro dessa segunda nova ordem mundial, quando ela se levantar, haverá a maior guerra mundial de todos os tempos. Arrependam-se. E de repente eu no meio da multidão gritava: leiam de Apocalipse 10 ao 14. Tudo já estava escrito. Tudo já... Não se gloriem. Vocês estão se gloriando do quê? Isso é para a destruição de vocês mesmos. Meu Deus do céu, irmão. Eu vivi aquilo ali como se estivesse vivendo, já estava acontecendo. No mundo espiritual, tudo que é predito já aconteceu. As coisas aqui na Terra, elas são prematuras, elas vão começar a acontecer, ok? Mas é só uma prévia do que já está no mundo espiritual determinado. E depois, dentro disso, eu tive mais outra revelação muito profunda. Eu cheguei aqui na casa aqui perto, entrei, deitei no chão e senti vontade de orar. Quando eu deitei no chão, a unção do Espírito Santo caiu sobre mim. E eu fiquei ali em espírito orando. De repente, eu sou levado em espírito e eu vi no céu, como se uma mão desenhasse, fazia um desenho muito rápido, desenhasse. Eu vi o Senhor sentado num trono, milhares de anjos no desenho. Eu vi o manto dele de sangue, vi tudo. Ele estava vindo. De repente, aquele desenho tomava uma forma, virava, eu do céu olhava para a terra. E eu vi a mão do Senhor descendo, eu vi um furo, como se fosse na mão para mim entender que era o Senhor. E bati numa porta, e a porta se abria. E o Senhor falava do arrebatamento. Quando a porta abria, o anjo do Senhor falava para mim dentro daquela dimensão: esse é o arrebatamento. E eu voltei em espírito. Entregando sobre visão de arrebatamento para vocês, eu lembro. Eu estava outro dia deitando no escritório, isso faz tempo, quando eu tinha acabado de construir aqui, estava recém-inaugurado aqui ano passado. Eu lembro que eu estava lá dentro, um anjo apareceu dentro do escritório correndo, como se tivesse de correndo, aparecia e falava assim: alerta esse povo, que o arrebatamento está chegando. E o anjo saía correndo e ia embora. Quando eu voltei lá das missões Nordeste, eu lembro que eu falei, eu repito novamente para ficar um corte só para vocês entenderem. Eu via, o Senhor me levou em espírito, eu via multidões, e o anjo do Senhor me anunciou: diga a esse povo que os últimos dias chegaram. Eu via o presidente dos Estados Unidos, ele assinando o Tratado da Nova Ordem Mundial. E quando ele assinava o Tratado da Nova Ordem Mundial, havia uma manifestação tão violenta no próprio Estados Unidos. A igreja dos Estados Unidos, a própria igreja, ela se manifestava contra o presidente. Eu via os americanos nas ruas fazendo grandes protestos. Aí eu vi aparecendo nos jornais, muitos jornais não aceitando. Vai ter uma resistência interna dos Estados Unidos, vai ter resistência para tudo quanto é lado. Por quê? Porque muitos vão entender o colapso que isso pode trazer. Porque aparentemente parece uma coisa muito boa, mas não é. Ok? Os entendidos, iluminados, que estão ali atentos, vão entender que isso aí é o laço da destruição mundial, para a Terceira Guerra Mundial. Ok? É a maior excitação da Guerra Mundial. Então por que não vai ter uma concordância mundial? Né? É falar do Nova Ordem Mundial. Existem 2 tratados já se tratando. A BRICS, que eu vou falar para vocês aqui, BRICS, que é BRICS, ou seja, Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul, como um pilar. Nós estamos falando de 1, 2, 3, 4, 5 países, ok? Que serão um pilar dessa segunda nova ordem mundial, porque vai vir a primeira dos Estados Unidos agora. Quando já vir essa, já vai se levantar a segunda ordem. Porém, o Senhor me mostrou que o Brasil não vai entrar nessa BRICS. Só que essa BRICS que se fala, por isso que os Estados Unidos, não sei se você viu aquela reportagem, Bolsonaro lá com o presidente da Rússia, não se intrometeu muito na ONU, votar contra a Rússia, não sei se você viu tudo isso, foi cobrado o Brasil de votar, por causa dessa ordem aqui deles. Eles queriam formar uma potência. Então os Estados Unidos, o Brasil estava se unindo com a Rússia e com a China. Tinha, não sei se você sabe, vários grandes parlamentares lá da própria China estavam aqui, teve com o governador do Rio de Janeiro aqui, para falar da nova ordem mundial, entendendo? Mas não é a nova ordem mundial com os Estados Unidos. Alessandra Vasconcelos pergunta: apóstolo, você já teve alguma revelação sobre o papel que o Brasil terá na nova ordem mundial?
ela se refere a espiritual, econômica ou conflitos? Sim, sim. Infelizmente o Brasil ele vai cair no engano. A nação ela vai ser engolida pelo engano. O Senhor mostrou o Brasil. O Brasil ele vai tá acontecendo algo que é visível isso. Mas o Senhor Deus me mostrou. Lembra quando Deus mostrou a inflação, na questão da inflação, a gasolina, cada vez subindo mais. Esse dia Deus mostrou que subir mais ainda. E subiu, tu viu? Sim, Subiu. sim. E vai subir mais ainda. Sobe mais, ainda vai subir. Não só isso. Hoje Deus me deu uma revelação profunda sobre o Brasil, sobre a Petrobras. Eu vi a Petrobras, ela rachando de uma tal forma que as suas ações caíam, o acesso da Petrobras no nível do governo caía. A Petrobras perdia o seu valor. E eu vi assim na visão hoje, que Deus me levou um espírito para poder ver isso, foi muito claro. Era como se eu tivesse com um ajudante pedreiro e falava assim, você vai trabalhar na Petrobras? Eu não, pô. Petrobras está pagando mais mal do que o ajudante pedreiro. E eu vi como se o salário da Petrobras caía tanto, que a Petrobras ela chegava ao ponto de falir, na visão. E eu fiquei chocado com isso. Pô, Petrobras é um império do Brasil. Nossa, Petrobras é o que? O orgulho do Brasil é a Petrobras. Porém, a Petrobras vai sofrer um juízo. Agora, o que vai acontecer dentro disso? Petrobras sofrendo juízo, o que vai acontecer, irmão? Se prepara. Economia, cara. Que é a economia. Isso. Nós vamos ter uma pancada na economia muito grande. E quem é que vai ser o famoso salvador desse negócio aí? Aí vai entrar o PT, vai entrar o pessoal da cúpula da nova ordem mundial. O próprio Lula falou o quê? Que teve com o Papa na reunião da nova ordem mundial. Ele falou. Sim. Ele falou, ele é o líder. Ele vai entrar. Eu corria pelas ruas de Brasília, sabe o que eu via? Eu via as pessoas, todos uns bares lotados. Se era lotado, ficava ultra lotado. Todas as lojas cheias, tudo cheio. E eu correndo na rua e Deus falava assim, a falsa prosperidade está vindo para enganar o mundo. O Brasil. Aí eu começava a correr. E aonde eu corria, eu vi uma televisão. Todos os lugares tinham uma televisão com o mesmo comercial. Um bonequinho, um mundo rodando, um globo terrestre. E aquele bonequinho começava a ensinar a falar inglês. Olha só, eu entrava no metrô, em ônibus, prédios, tudo onde eu corria, eu via aquela tela ensinando aquela nova linguagem. Então, o Brasil ele vai cair no ponto seguinte. A economia está sendo abalada. A coisa fica mais estreita agora por causa da questão de eleições, né? Tu sabe tudo isso, etc. Porém, o Brasil ele não vai ter uma posição, a questão governamental, nada contra isso. Mas a igreja brasileira, a promessa é o avivamento. Sim. O avivamento quando explodir no Brasil, nós vamos ser a nação celeira. Eu vi como uma nação celeira. Era um celeiro que recebia pessoas de vários lugares do mundo. Eu vi os aviões de vários lugares do mundo caindo no Brasil. Não pousava, tinha que cair aqui. Mas não explodia, ele caía na praia, Sim. caía na areia, mas não explodia. E as pessoas caíam tudo no Brasil. Ou seja, Deus vai fazer alguma coisa a respeito da nação brasileira, porque o último grande avivamento tem sido prometido há muitos anos, irmão. Eu tive com profetas que profetizaram, com pessoas que profetizaram lá no Toronto, Canadá, não sei se é aquela profecia, Brasil, é a tua hora, uma profeta lá. Eu conheci ela pessoalmente, conversei com aquela profeta, uma americana, ela falou do avivamento do Brasil e revelou. Entende? Isso aí é o que mais fala dos Estados Unidos que está apontando. Por que os americanos só querem Brasil, 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 Brasil? Porque a graça está aqui, é visível que está aqui. Sim. Com toda a iniquidade, com toda a falta de sabedoria, a falta de maturidade que a igreja brasileira tem, olha o mover do Espírito Santo que está sobre a gente. Sim. Olha o mover do Espírito Santo que está sobre o Brasil. É visível que está conosco a graça. Você está entendendo? É transferido esse manto que caiu sobre de ciência, de revelação sobre o Brasil, está sendo transferido sobre 12 vezes mais forte sobre as nossas vidas, que Deus mostrou. É muito mais poderoso. Então, acho que um monte dos americanos vão vir aqui receber ponto final. Que quem ordena é Deus, a supremacia vem de Deus, quem sabe tudo é Deus. Amém? O avivamento é a própria operação do poder de Deus a nosso favor. Então, o que vai nos fazer a diferença no Brasil é o avivamento. Agora, a posição governamental, nenhuma. Sim. Eu falei hoje de manhã com o pastor Douglas, cara, o que meus pais pregavam quando eu era criança, eu estou vivendo. Uhum. Eu estou vivendo. Sim. O que os pastores pregavam desde criança, falavam de arrebatamento, falavam do anticristo, Tá acontecendo. nós estamos vivendo. Ou seja, o anticristo está vivo. O cara está na terra já. Sim. Ele já está governando. Uhum. Dentro das grandes empresas, ele já está ganhando poder. Posso entregar uma revelação para vocês do anticristo? Amém. Eu fui levado em espírito num prédio muito grande. Muito, muito grande. Eu não sei onde era esse prédio, mas eu tenho a noção que eu acho que era nos Estados Unidos. E dentro daquele prédio, eu vi um homem de terno, sempre com o mesmo terno desse homem, sempre vestindo a mesma roupa. O terno da mesma cor, cinza, um cinza muito bonito, brilhoso, blusa branca, a gravatinha preta dele, bonitinho, às vezes vermelha, só muda a gravata. E o terno dele bonito, do mesmo jeito, ele anda do mesmo jeito sempre. Eu olhava para ele, ele ficava andando de um lado para o outro no escritório dele, ele falava assim, já estou com 40% de aceitação mundial. Ele lutava para chegar pelo menos à metade.
Entendendo? Porque o anticristo, que é o chifrezinho que Daniel disse, o que é um chifre que cresce entre os outros, é um pequeno chifre que cresce, ele vai ter que ganhar o poder e influência mundial. Ele não vai chegar do dia para ontem, eu sou anticristo, eu tenho poder, não. Ele vai ter que ter aceitação dos grandes reis. Então ele vai enganar os reis da terra, ele vai enganar os grandes monarcas, ele vai enganar o mundo inteiro. É um cara muito poderoso que vai enganar o mundo inteiro. E ele vai ter que conseguir o quê? Não só a aceitação dos grandes líderes, ele vai ter uma votação mundial. Sim. Entende? Vai ter que voltar isso mundial, assim, da nova ordem mundial que vai ser levantado, né, esses 10 reinos, estou falando dos 10 principais reinos, né, do G10 da União Europeia juntamente com os Estados Unidos, né? Então, o que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que conquistar espaço. Então, se tem uma coisa que nós temos que estar atento, é isso, esses grandes sinais. Eu vi uma igreja muito grande, e essa igreja subiu um pastor, convidava outro pastor a pregar, e aquele homem começava a pregar, e tinha um encanto nele tão forte, que ele pregava sobre como prosperar, ele começava a pregar coach, ele começava a pregar coisas que não tinha nada a ver com a Bíblia. E muita gente ficava, uau, todo mundo idolatrando ele. É uma igreja muito grande. Quando acabava aquele culto, aquele homem ia para uma sala, ligava um computador. E ele falava com outro homem que estava num outro computador, numa outra sala. E eu ia lá na outra sala ver quem era. Era uma sala escura. Quem estava sentado? O anticristo. Eu vi ele com a perna dobrada, com o mesmo terno de sempre, mesma roupa de sempre. Depois eu vou mostrar, tem um homem que é possivelmente ele é o anticristo. Do mesmo jeito, jeitinho igualzinho, mesmo rosto, mesma face, é aquele homem mesmo. Inclusive ele tem um prédio nos Estados Unidos que está lá 666, o nome do prédio dele. Só para você ter noção, ele é um dos homens mais poderosos do mundo. É um dos maiores empresários do mundo. Ele era o conselheiro do Trump, entende? E sempre vi aquele homem muito parecido com ele. Inclusive ele é judeu ainda. Olha só, ele gosta de judaísmo. Inclusive ele estava lutando pela paz entre a Palestina e Israel. Só para você ter noção. Caraca, Então, e outra, a cara dele, meu filho, é uma carinha que todo mundo vai querer, entendendo? Bom moço. Ele é o padrão, ele tá entre o meio, entre a nossa juventude e os mais velhos, ele é o equilíbrio entre as duas gerações, entendendo? Então, assim, só resumindo pra vocês, e quando eu vi aquele homem conversando com aquele pastor, falava assim, ó soberano e exaltado. Aquele homem idolatrava o anticristo, você que está sentado e exaltado. E começava a passar, nós fizemos isso, ele só fazia assim, ó. Só isso. Tanta arrogância, tanta idolatria naquele homem. Esse homem vai ser terrível. Eu fiquei 3 dias virado. Eu estou te falando de uma dimensão de glória que teve comigo. Eu tenho uns irmãos da igreja que teve comigo esses dias lá. Eu vou falar para vocês algo muito sério sobre isso, ok? 3 dias nós ficamos ali virados debaixo do poder de Deus ali dentro. E nesses 3 dias, o Senhor me levou sobre o mar. E um grande anjo que estava sobre o mar, ele me deu um livro. Quando aquele grande anjo, ele me entregou aquele livro nas minhas mãos, ele me mostrou o Evangelho mundial. E ele falou assim, esse aqui é o Evangelho eterno que será pregado nos últimos dias. E eu não entendi, ele começou a me ensinar aquilo. E eu vi correndo na velocidade, como se fosse na velocidade do som, da luz, não sei. Eu só sei que era muito rápido. Eu cruzava os continentes numa velocidade muito grande no espírito. E eu vi o Evangelho sendo pregado no mundo inteiro. De repente, eu vi um vento. Esse vento batia sobre todo o mundo. Os anjos dos 4 cantos do mundo soltavam o vento. São 4 anjos que seguram o vento dos 4 cantos do mundo, correto? Sim. Ok. Aquilo simbolizava o Evangelho mundial. Esses são os 4 mensageiros do mundo, são os anjos que têm maior autoridade e poder para liberar poder sobre a igreja, ajudar a igreja para pregar o Evangelho em nível mundial. Inclusive, já fui visitado por esses anjos. E Deus me levou em espírito e eu vi claramente. E o Senhor me falou, vocês usarão o sistema do anticristo por um tempo. Por esse tempo vocês usarão para pregar o Evangelho mundial. É quando vai estabelecer o inglês, a nova linguagem, a tecnologia, o 5G, a velocidade de transmissão. Tudo isso nós vamos usar por um tempo. Vamos usar essas tecnologias. Então, mas é só por um tempo, porque nós vamos ser vedados. Então, antes de ser vedado, o Senhor me mostrou claramente, vocês usarão o sistema do anticristo que vai ser estabelecido na nova ordem mundial, o sistema mundial, a conexão mundial. Inclusive, você sabe, está na mídia também, estão passando novos cabos nos oceanos, estão passando por uma conexão do 5G mundial, cabos de quilômetros de extensão para ter a conexão 5G. É tudo a cabo, não sei se vocês sabem isso, é tudo a cabo. E está passando isso e nós vamos usar essa tecnologia para propagar o Evangelho de todas as maneiras possíveis. E nesses últimos tempos, nós teremos uma velocidade de se mover. Não é velocidade só de comunicação. Estou falando de velocidade de movimentação. O mundo estará conectado. A velocidade é muito maior. Tudo isso vai ser mais rápido. Nós vamos conseguir e vamos ter o inglês ao nosso favor. Vamos falar inglês. Nós vamos pregar para todas as línguas. Nós vamos ter poder, uma autoridade muito grande para fazer isso. Graças a Deus. Mas sabe o que eu falo para vocês?
É muito curto o tempo. Nem todos vão alcançar isso, nem todos ungidos, nem todas as pessoas vão conseguir isso. Não vai conseguir. É para pessoas específicas. Entendeu? Então essas pessoas têm que estar preparadas. Eu quero falar para vocês sobre a transferência de riqueza dos últimos tempos. Está no livro de Joel, está no livro de Zacarias. O Senhor diz, a mim pertence o ouro, a prata, dou a quem quero. Há uma transferência nos últimos tempos que nós vamos ter muito grande, mas não é para todos, Deus tem que militar. É um dos passos, os maiores passos para a economia foi o Pix. Ele acelerou a economia mundial. Na verdade, quando criou o Pix, né, ele veio à tona e ele foi estabelecido agora, o aceleramento da economia é muito grande. E assim, quanto mais o ser humano ele aderir ao Pix e menos usar a moeda, maior é a prosperidade de uma nação. Quanto mais se imprime moeda, imprime dinheiro, notas e fabricam moedas, né, significa que é mais difícil o controle, nós vamos ter mais inflação, mais roubos, né, vai ter todo tipo de engano. Mas o Pix é o que? É a maior segurança que tem para controle mundial. É a maneira de controlar financeiramente a gente, de sondar a gente. Então, não adianta guardar dinheiro debaixo do colchão que não vai valer de nada. Quando vai, não vai valer. Vai ter que estar depositado, vai ser tudo digitalizado. Quando vir a nova moeda, ela vai vir poderosa. Inclusive, né? Falar aquela visão que eu vi do dólar. Sim, sim. Eu vi o dólar valendo tipo 1,27, caía tanto dólar, que o dólar começou a cair. Começou. E assim, tem que cair para criar uma nova moeda. Eu vi o euro caindo esses dias também. Entendendo? O euro vai cair, o dólar vai cair muito, 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 muito. Por quê? Porque é para criar uma nova moeda. Vai ter uma nova moeda, vai ter um novo sistema mundial de uma moeda. Então, não vai ser dólar, não vai ser isso aqui, não vai ser euro, vai ser uma nova moeda. Não vai ser essa questão de Bitcoin, não vai ser nada disso. Absolutamente nada. Por quê? Porque vai pegar um pobre, como é que o pobre vai ter 600 mil reais? Um Bitcoin vale milhares de reais, entende? Não tem nada a ver com isso. Guarde o coração de vocês, se santifique ao Senhor, viva essas mensagens, viva a santificação, ore no Espírito Santo, viva uma vida no Espírito Santo, mergulhe, receba esses ensinamentos no nosso site, nosso canal, porque a mensagem vindo do céu é o que Deus nos dá para preparar a igreja agora. Inclusive, o Senhor me deu uma nova semente, renovava o Ministério da Palavra, que viria com uma grande edificação para a igreja agora. Amém? Então, você que está nos online, nos acompanhando, compartilhe, irmão, ajude a propagação do que é verdadeiro. Não é para sucesso nosso, não, irmão. É para a honra de Jesus Cristo. Eu falei para Deus, se for para desonrar o nome dele, me mata, tira, arranca tudo, tira esse negócio de mídia, sabe? Para se perder com uma coisa que as pessoas estão se perdendo hoje, é melhor não continuar.